última terça-feira, também conhecido como Montes de ontem, me veio a bomba. Estava tramitando o processo. E eu estava calculando muito assim, para a minha necessidade suficiente para me resolver o meu problema. Eu vou falar de número sim. O Espírito Santo me permite falar disso. Uma média tem 30 e 35 mil reais. Estava em casa, fui pesquisar o processo. E não conversei isso com eles ainda, tá? Por isso que eu falei que não queria falar disso agora. R$ 1.160. 9 anos e meio esperando acontecer o processo. Poxa, peraí, como? Como somos seres humanos e você faz planos, tem desejos, necessidades. E agora? Minhas 2 filhas, meus netos, meu aluguel, minha água, minha luz, minhas festas. E agora? Mas vai de encontro com o que está sendo falado desde que nós chegamos aqui. As provações. Em qualquer outra situação, eu não estaria aqui hoje. E talvez eu estaria na vida adiante. Pelo meu eu, lá de trás. O quê? Eu estou 9 anos e meio esperando isso. 9 anos e meio, quase 10 anos. E recebo comigo 100 e poucos reais. Que tem um pau enorme com a doutora Flávia e o doutor Júlio Marioca, que eram meus advogados. Me ligaram, pastor Laércio, seu Carlos, tem como o senhor descer aqui para conversarmos? Sim. Sim, estou descendo. Sentamos, conversamos, resolvemos algo pessoal, né? Eu prefiro, no momento certo eu falo, e não cometi isso com eles. E o coração acelerado. Resolvemos, conversando e eu disfarçando com brincadeiras, tá? É uma estratégia pessoal minha. Porque o que eu penso, o inimigo quer a gente doido, quer a gente nervoso, excomungando, xingando, né? Batendo de frente com o pastor, com o irmão da igreja, com família, com o vizinho. Ele quer ver a gente doido. Peraí, não pode. Se Deus é com a gente, já foi dito isso aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo ele afronta. Foi falado aqui de internet, por exemplo. Né? A gente já pega algumas coisas de internet, vocês devem ter acompanhado. Viram luzes no Canadá, México e Uruguai. Extraterrestres. A ciência já está cedendo. Porque a ciência briga contra a existência de Deus. Para a ciência, Deus esquece. Aconteceu tudo para transformar essa terra aqui para ser como ela é. Deus, a ciência, insiste em dizer, esquece Deus. Deus não insiste, Deus é coisa da sua cabeça, da sua imaginação. Aí começa a procurar de onde vem essas luzes. Ao reflexo do meteoro que bateu na água do mar e refletiu no céu e imaginaram-se que era extraterrestre. É possível? Não sei. Então, Carlos, o senhor também tem dúvida. Eu não estudei isso. Eu não estudei teologia e não estudei ciência. Eu não tenho conhecimento específico para dizer para vocês o que é. Porque eu tomei uma decisão. É Deus. Então, quando vê a notícia desse processo, voltando para o processo para vocês entenderem melhor, é Deus. Deus não queria que saísse 50 mil para mim. E se eu pego esses 50 mil? Poxa, eu sinto saudade dos meus netos, moram na Mirante, moram em Osasco, já senti a dificuldade de ir para lá, eu vou com uma casa lá do lado. Aí eu venho lá da Vila Mirante para o culto. Será que eu faria isso? Poderia fazer isso por 15 dias, 1 mês, 2 meses e depois. Como foi dito na palavra, o Espírito Santo, sua vida, do pastor Leandro, para dizer que estou cansado. Vila Mirante, estou em Osasco, ali na Maria. Será que eu iria? Então, gente, quando a gente começa a trabalhar assim, a gente começa a esperar o Senhor. Ô, seu caso mais 35 mil, é um dinheiro razoável. Sim, lógico. Quem sou eu aqui para excomungar o dinheiro? Nós vivemos num mundo materialista, precisamos dele. Mas espera aí. Se eu estou num lugar que alcancei a minha paz, se por falta de um pastor eu tenho 2, até brinquei com as minhas filhas. Deus é maravilhoso, porque sabia que um pastor ia dar conta da criatura aqui. Porque eu sou uma pessoa difícil. E sem querer eu acabei provando isso para eles.
E não com essa intenção de provar nada, eu não tenho que provar nada para eles. Porque quando eu vim para cá, quem são esses homens? Verdade. O senhor está me mandando ir para Vila Mirante. O que tem lá de especial para mim, eu, José Carlos? Estou passando por uma situação extrema. Vocês têm uma ideia, irmãos? Dormi 3 dias em cima de isopores no campo do que acabou de ser inaugurado, o Líbano, um pouquinho antes de vir para cá. Em cima de isopores, aquele isopor que a gente usa para fazer laje. Sem coberta, sem travesseiro. E aqui a capa, né? Como diz a linguagem do mundo. Só o pó. Estou sendo restaurado. A roupa, perfume, desodorante, comendo picanha, né? Bater uma bolinha. Não, espiritualmente falando. Eu tenho uns particular com Deus. Parece coisa de louco. Era acordado 1h, 1h30, 2h da manhã. Ah, já sei. Vou tomar meu cafezinho, fumar meu cigarrinho, e ali no Vanderlei Cardoso, vou fazer número 1, e vou dormir de novo. Viro para um lado, viro para o outro. Entendi. Vou lá para o meu cantinho, puxo minha cadeira. Fala, pai. Um dia eu acordei. 15 para as 3 da manhã. Mesmo ritual. Meu cafezinho, meu bendito maldito vício, WC. Vou dormir, está chovendo, está frio. Vocês lembram, semana passada? Muito frio, muita chuva. Vou dormir. Tá bom. Vou lá para o meu cantinho, puxo minha cadeirinha. Fala, pai. Do nada. Caramba, de novo. Ouço cachorros do bairro, iluminante, aqui nessa região. Agora aqui na rua da Dona Darina. Pai, eu preciso conversar com o senhor. O senhor sabe como que eu sou em relação a esse tipo de cachorro? Irmão, os cachorros lá, quando eles começam a latir, entre 5 e 8 minutos de relógio. Né? Não sei como dizem que os cachorros veem ou veem coisas que nós não vemos. Não sei. Deixa os senhores pensar. Aí eu falei, pai, eu preciso conversar com o senhor, mas latido de cachorro, mal acabei a frase, mal acabei a fala, porque não, minto, antes concluí. Se eles continuarem latindo, eu não vou conseguir conversar com o senhor. Alguém está perturbando, eles precisam se calar. Isso há uns 20, 30 dias atrás, mais ou menos. Mal terminei minha fala, os cachorros. Parei. Como assim? Sempre calculei mais ou menos 5, 8 minutos os cachorros latindo. Eu não demorei 1 minuto para falar isso para Deus. E os cachorros se calaram. Num dos primeiros cultos eu disse, pessoal, prestem atenção nos sinais. Ah, mas eu não vou na igreja segunda, quinta e domingo. Eu não quero ir. Eu quero ir ou na segunda, ou na quinta, ou no domingo. Amém. Isso é você e Deus. Não vou entrar nesse mérito. Mas Deus vai usar no teu trabalho. Na tua casa. Pastor Leandro, ontem nós estávamos esperando um táxi aqui fora. Primeiro, cancelado. Segundo, cancelado. Opa, ele é pastor, ele conhece a palavra melhor do que nós, eu acho. Ou deve conhecer a palavra, ou precisa conhecer a palavra, porque ele é o nosso pastor. E esse é o caso. Vai, pastor, cancelou o terceiro, vamos pegar o ônibus. Não, o terceiro chegou, ele entrou e foi embora. Porque nós precisamos ficar atentos nos sinais. Nós precisamos ficar atentos no que a palavra de Deus fala para a gente. Eu comecei falando no meu processo. Não deu certo pelo valor que eu queria. O valor que me deram foi irrisório. Amém. Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe por quê. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Quem eram os pastores? Os pastores, quem era o seu Carlos? Mas eles oraram. Antes de me receber, mas antes de me aceitar, eles oraram. Talvez um dia eles falam para vocês o que Deus falou para eles, que até agora não falaram para mim, não. Eu também não vou perguntar, não. Eu não vou perguntar, não. Porque eles também falam algumas coisas de mim para eles.
Isso é uma troca. Amém. Então, clame a Deus no teu trabalho, no teu emprego, na sua saúde, em qualquer problema. Deixa Deus. Onde que está escrito que Ele disse, Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Por que mais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas tem mais alguma coisa? Não, ponto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde nós vamos ter dúvida se Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ah, mas o meu processo, a minha saúde, a minha filha, o meu neto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem mais dúvida, irmãos, é só isso. Simples. A palavra disse, na voz do pastor Leandro, 2, 3 vírgulas, 3 coisinhas. E olha o tamanho da Bíblia. Não está mais aqui, está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui está lá Jonas, Mateus. Eu estava ali, pastor Leandro ministrando a palavra. Eu estava lembrando de uma das coisas absurdas que é falado para a gente e a gente não presta atenção. Eu estou falando dias de hoje. Vamos voltar lá atrás. Quanto tempo Jonas ficou dentro da baleia? Pô, uma baleia. Jonas morreu? Ele ficou um tempo dentro da baleia, ele morreu. Pedro deu quantos passos em cima da água? Ele afundou, homem de pouca fé. Já foi ministrada essa palavra aqui, essa passagem da Bíblia aqui. Ele foi o único que teve coragem, dentre os pescadores. Amém. Foi o único que ousou sair de dentro do barco e andar sobre a água, assim como Jesus, que viu Jesus de cima da água. Ah, eu posso. 2 passinhos de bum. Deus foi lá, homem de pouca fé. E todo mundo questiona a pouca fé de Pedro, mas não fala da coragem que ele teve. E é assim que Deus faz com a gente, que coloca a gente na prova. Não vou aguentar, está difícil. Irmão Carlos, parou de fumar? Para honra e glória de quem? Ele é o bambambam, ele é o poderoso, ele é o cara. Para honra e glória de Deus. As passagens do pastor Laércio, do pastor Leandro, todo mundo aqui já conhece. E tem gente que ainda tem dúvida. A Rebeca e o Isaac estão aqui. Eles não poderiam ter filhos, está aqui. O pastor Leandro ficou 1 ano de cama. Está batendo bola, está pregando, está fazendo a obra. O pastor Laércio abandonou 10 anos de emprego para se dedicar à obra. Está aí, morreu. Está morando na rua? Não. Então, gente, está tudo aí. Mas tem pessoas que ainda insistem em achar, em dizer: esse Deus não existe. Como eu já fui questionado sobre isso, onde está esse Deus que você não pode ver, você não pode tocar? Como? Eu creio em Deus. Minha vida eu entreguei montar dele. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Amém, irmãos? Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira que vem vamos chamar ele para pregar. Pode colocar um culto. Amém. Né? Por que não, né? Amém? Glória a Deus. Pastor Laércio, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer mais uma oração, irmãos, enquanto o pastor Laércio se dirige aqui. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti, Senhor, por essa noite. Pai, diante daquilo que o Senhor tem feito, através dos louvores, através do testemunho, daquilo que o Senhor usou, Pai, a boca, Senhor querido, do teu servo para falar aqui, Senhor, nós cremos, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. É através de ti, Pai, tudo, Pai. Então, em nome de Jesus, faça, Senhor querido, com que nós
sejamos terras férteis para poder receber tudo que o Senhor está ministrando no dia de hoje. Não nos deixe ficar confundidos com nada, mas antes, Pai, faça com que dentro de nós este manancial de rios, de águas vivas, ó Pai, sejam constantes, Senhor querido, e que haja uma produção sobrenatural. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Queria acabar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu acho que ele precisava mais nem pregar, né? Depois dessa daí, ele usou grandemente a vida do servo dele. Ele pregou. E o que Deus quis falar com você, ele falou. Deus usou a vida do servo dele para falar nessa noite com você. E eu agora só vou compartilhar e continuar, né? Deus já vem falando desde o início do culto. Você louvou ali, ninguém é como o nosso Deus. E eu gostaria de pedir para os irmãos abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. Amém? E depois de Gênesis, de Apocalipse. Amém? Amém. Está lendo a palavra do Senhor nessa noite, amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes e os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais, e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que se ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse ou adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e a teu Deus não servem nem a estátua de ouro que levantastes a adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor a eles e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantastes? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles,
e de toda sorte de música para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançados da mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e os seus calções, e os seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno, do fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, essa é a tua palavra nessa noite, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, que eu venha ser um canal instrumento para estar ministrando a sua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já eu te peço, repreenda todo mal, toda retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa noite caia por terra, Senhor. Que o Senhor venha cumprir o seu querer, a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma leitura muito comprida, né? Mas era necessário, porque Deus já usou grandemente a vida do servo dele para falar o tamanho de Deus pelo qual nós servimos. E aqui nós lemos essa passagem que vai falar de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que em um determinado momento da sua vida eles foram cativos, foram para a Babilônia juntamente com outros jovens ali, e eles, independente do lugar onde eles estavam, eles continuavam servindo ao Deus de Israel, continuavam servindo ao Deus a qual eles criam. E aí, de repente, o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua e faz um decreto ao qual todo o povo, língua, nação, teria que se prostrar diante daquela imagem. E o interessante, quando o pastor Leandro falou no início do culto, estão todos de pé, não foi? Estão todos de pé? Aqui nós estamos todos de pé. Eu falei: Senhor, que coisa doida, que mistério é esse, né? O pastor já começa o culto dizendo: estão todos de pé. E eu tinha lido essa passagem, e aí diz que eles estavam todos de pé. Mas quando aquele homem
O arauto apregoava, no versículo 4 vai falar assim: quando o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. O arauto ele chega no meio daquela cidade e diz: ó, vocês vão ter que se dobrar, vocês vão ter que se prostrar diante desta imagem, porque foi mandato do rei, foi ordem do rei. E aí, aqueles jovens, eles não se prostraram. Eles não se prostraram diante daquela imagem, diante daquela estátua. E aí, o que acontece? Vem aquelas pessoas, olham para eles: vocês não se prostraram? Eu vou mostrar, falar para o rei que vocês não se prostraram, vocês não obedeceram à voz do rei, vocês não obedeceram o que o mundo está dizendo para vocês, vocês não se dobraram diante das coisas dessa terra, aquilo que foi ordenado. E aí, o rei manda chamar. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, fiquei sabendo. Foi uma ordem, foi um decreto meu. E quando o rei fala, irmãos, tem que cumprir. E ali o rei chega diante daqueles homens e fala: vocês não se prostraram diante da minha imagem, diante da imagem ali. Eu vou dar uma chance para vocês. Quando tocar os saltérios, as harpas, as buzinas, quando tocar, aí eu vou dar essa chance para vocês. Porque ele quis dar uma de piedoso ali, né? Eu vou dar uma chance para vocês. Mas, de repente, aqueles homens ali com autoridade, eles dizem: olha, nós não iremos se prostrar. Nós não iremos se prostrar. Se Deus quiser que a gente passe por aquele fogo, por aquela fornalha, nós iremos passar, mas eu não vou me prostrar diante dessa situação, diante dessas imagens, diante daquilo que o Senhor ordena, porque o meu Deus não ordenou me prostrar diante daquilo que você quer. E hoje, irmãos, nós estamos num tempo, Deus está usando a vida do pastor Leandro, nós estamos num tempo que as nossas autoridades estão sendo usadas pelo nosso inimigo lá no palácio, no Planalto, na legislação, no Senado, nas câmaras, em todos os lugares. Eles estão sendo usados pelo inimigo para que nós venhamos se prostrar diante de várias situações a qual não agrada ao nosso Deus. Estão ensinando tantas coisas ruins nas nossas escolas, para os nossos filhos. E muitas das vezes a gente ora, a gente busca, a gente ensina, mas a gente fica preocupado porque será que os nossos filhos irão se prostrar? Será que os nossos filhos irão escutar aquilo que eles estão mostrando, aquilo que eles estão ensinando? Porque hoje não ensina mais a matéria correta, hoje não estão mais ensinando o português, a geografia, a história, direito, eles estão ensinando tantas outras coisas, mostrando tantas outras coisas. Porque fazendo tantas leis, e não é só no Brasil não, irmãos, é em todos os países. Todos os países, os grandes homens, as autoridades, os presidentes, estão dando de bonzinhos, ó, libera tudo mesmo, libera droga, libera tudo, libera aborto, libera tudo, porque está tudo certo, tem que estar tudo certo, e aí o Senhor ele começou a ministrar no meu coração: está chegando o tempo onde que vocês vão realmente crer ou vão realmente se dobrar. Porque aqui naquela época eles estavam diante dessas situações, eram jovens. Eles não decidiram se prostrar diante da imagem, diante daquilo que o rei tinha mandado. Mas chegando nessa época de hoje em dia, irmãos, quantos de nós se dizem que nós dizemos cristãos, se dizemos servos, se dizemos evangélicos, se dizemos filhos, e quantos de nós nos prostramos diante de pequenas situações? Olha o que eu
o seu pastor Carlos, olha, já estou profetizando. Olha o que o senhor Carlos acabou de falar aqui. Irmãos, Deus ele faz do jeito dele, da maneira dele, irmãos. E hoje quantas pessoas elas estão se dobrando diante de um emprego, afastando daquilo do chamado, do propósito de Deus por uma porta de emprego, ou estão afastando do chamado, do propósito daquilo que Deus tem para a vida dela por causa de um relacionamento, de um namorado, de uma namorada. Por tão pequenas coisas as pessoas estão se prostrando, estão adorando outras coisas e estão esquecendo do tamanho do Deus a qual nós servimos. O Sr. Carlos acabou de falar, Deus ele fez o homem andar sobre o mar, Deus ele fez o homem ficar dentro de um peixe, Deus ele fez tantas coisas. Agora, e aí? E nós nos dobramos diante de tão pequenas coisas? Estamos chegando em tempos difíceis, irmãos. Se a gente já está se dobrando antes de acontecer, imagine quando acontecer mesmo. Imagine quando sai o decreto a vocês, não tem que obedecer, porque se não obedecer, você vai passar por uma prova, por uma luta. Você vai aguentar ou você vai ceder? Se a gente ler lá atrás, homens morreram pelo amor do Evangelho de Cristo, porque eles criam que existia uma vida eterna. Existia um Deus que ali entregou o seu único filho ali naquela cruz. Para quê? Para ter a nossa salvação eterna. Porque isso daqui tudo vai passar. Mas hoje a gente se dobra diante de uma porta de emprego. Um relacionamento. O relacionamento é maior do que o seu Deus. A amizade, muitas das vezes, é maior do que o seu Deus. Quando eu estava ali na porta, até lembrei quantas das vezes o pastor Carlos falou do milagre que o Senhor ele fez na minha vida, mas eu até lembrei quantas vezes eu chamei a minha esposa para sair num barzinho, vou arrastar a minha esposa, né? Lá na casa dela todo mundo bebe, todo mundo, mas eu vou arrastar ela também, eu vou chamar ela para o meu lado, e ela nunca quis ir. Não, eu sei que isso daí não presta, não quero. E aí me chamou para onde? Para a igreja. E aí eu cedi por ela, fui atrás. Para a glória do Senhor Jesus, hoje estou aqui. Meu Deus. Ela não cedeu. Mas hoje quando se cede, porque era namorada, era jovem. Aí você vê, meu namorado está me chamando. Ela poderia me acompanhar. Mas ela não cedeu. E hoje quantos estão cedendo por tão pequenas coisas, irmãos? O Senhor começou a ministrar no meu coração. Quantos me estão cedendo? Eu estou operando, eu estou curando, eu estou libertando, eu estou sarando, eu estou cuidando, eu estou transformando. Mas as pessoas cedem de uma tal maneira e depois esquece. Depois esquece, depois não volta mais. Mas aqui esses jovens ali, eles decidiram ali não se prostrar diante dessa situação. Não se prostrar diante daquilo que o rei tinha ordenado. Já foi falado nessa noite. Você não tem que decidir, e os outros decidem. Na hora que eu estava ali na porta, eu comecei a falar com o Senhor, e muitas das vezes, o homem quer a igreja lotada, quer aquela multidão, mas daí o Senhor ele começou a ministrar através dessa palavra. Eles estavam em 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eles foram levados para a Babilônia, eles não só eram 3 ou 4, tinha Daniel também, tinha os outros também, tinha os outros também. Mas aqui nessa oportunidade ali, esses 3 eles não decidiram acompanhar os outros, porque diz aqui na palavra que todos se dobraram, todos se curvaram diante. Mas esses 3 ali,
E aí eu fiquei pensando, imagine os amigos, né? Vocês não vão se dobrar. É rapidinho. É só dobrar, ajoelhar e pronto. Eu fiquei imaginando, está escrito na Bíblia, não. Eu fiquei ali falando com o Senhor e o Senhor ministrando. É só dobrar o joelho. Dobrou, pronto, acabou, não é isso? Era só fazer isso? Tinha algum mal? Ia doer? Não, mas ele sabia, o Deus agora ele servia. Deus ele não divide a glória dele com ninguém, com nada, irmãos. Ele não divide a glória com ninguém. E eles sabiam que não era para fazer. E hoje quantas vezes, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só um barzinho. Não tem nada a ver, o vício que acontece só dá uma peguinha no cigarro. Não foi assim quando essas pessoas que estão no vício? Não é nada a ver quando eu entrei na bebida, não tem nada a ver, só dá um golinho que você vai ficar legal. Não tem nada a ver. É assim, irmãos, o inimigo ele usa de estratégias. E eu fiquei imaginando aqueles meninos ali, aqueles jovens ali diante dessa situação. Não tem nada a ver. É só fazer isso, é rapidinho. Não tem nada a ver, é só uma noitada, não tem nada a ver. É rapidinho. E aí que você perde. É aí que você nunca mais vê a glória do Senhor, porque você se contamina com o mundo. E aí você fica iludido com as coisas do mundo. Você vê muitas pessoas, quando você olha ali fora, as pessoas que se dizem desviadas da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não teve nada a ver. Foi só um dia de carnaval. Foi só uma festinha. Foi só um momentinho e não conseguiu mais voltar. Isso não é religiosidade, não, irmãos. Isso é o que o Senhor ele faz para aquele que realmente entende, para aquele que realmente obedece, porque aqueles homens não se prostraram. Daí o que aconteceu? O rei ficou irado, e falou, aquece 7 vezes mais. Vamos ver se eles não vão. Já que eles não querem me obedecer, 7 vezes mais. Imagine aquela fornalha, 7 vezes mais. E muitas das vezes é o que está acontecendo na nossa vida. Eu não me prostrei, pastor, diante dessa situação. Eu neguei, eu não fiz, irmão. E está pior ainda. Então continua, persevera. Parece que está pior 7 vezes mais, mas persevera. Mas eu não vou aguentar, mas persevera, continua, vai até o fim. Seus olhos humanos podem estar enxergando aquela fogueira acesa, aquilo lá ardendo em chama, os seus olhos humanos está dizendo, não vou conseguir, mas se você olhar pelos olhos espirituais, o seu Deus está contigo. Se for para passar, você vai passar. Se for para passar por uma cirurgia, você vai passar. Se for para passar por um desemprego, você vai passar. Se for para passar por uma perda, você vai passar. Mas você tem que continuar, você tem que buscar, você tem que perseverar. Eu fico imaginando aqueles jovens ali, aqueceu 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque, Abidineiro. Os 3 ali, não é melhor a gente se dobrar mesmo, porque está piorando cada vez mais. Muitas das vezes, quanto mais eu vou para a igreja, pastor, piora cada vez mais. Parece que Deus não faz. Eu vou para a igreja, quando eu ia, só ia de domingo. Mas agora que eu decidi de segunda na oração, agora que eu decidi de quinta-feira, logo a gente vai ter o estudo. Agora que eu decidi realmente me entregar por inteiro, agora que eu decidi obedecer, está 7 vezes pior. Eu não quero isso para mim. Não estou vendo nada acontecer. Eu fico imaginando aqueles meninos ali, aqueles jovens ali. Não estava vendo nada acontecer. Eles ali e o cara manda 7 vezes mais. E aí, Deus, você não vai fazer? Mas mesmo assim, eles não negaram a fé deles. É isso, irmãos. A fé você adquire através da palavra.
É buscando a palavra. É não buscando as coisas do mundo. Aí você busca a palavra e aí o Senhor Ele te fala, Ele te molda, Ele te transforma, Ele diz, ó, acrescentou mais um pouco a sua fé. A fé vem por ouvir da palavra do Senhor. E ali aqueles jovens não cederam diante daquilo. E eles foram até o fim. Aqueceram 7 vezes mais. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles homens ataram eles ali, amarraram eles ali, e diz a palavra do Senhor que aqueles homens que levaram até a porta da fornalha ali, aqueles homens que jogaram eles, se queimaram, morreram. Mas de repente aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro da fornalha. Acabou, né? Morreu. Imagina, fornalha de fogo. A gente queima a mão ali no fogão. Né? Minha esposa outro dia queimou a mão, chorando. Fiquei falando, mas você tá chato. Imagine você dentro de uma fornalha. Acabou, morreu. Não. Aí de repente o rei Nabucodonosor olha e fala assim, pera, não foram 3 que nós jogamos? Por que tem 4? Por que tem 4? Por que tem 4, irmãos? Porque seu Deus nunca vai te desamparar diante da situação, diante das lutas, diante do problema. Por que tem 4? Só havia 3, só jogamos 3, mas tem 4. Tem um ali que tem um semblante. Irmãos, esse é o Deus ao qual nós servimos, irmãos. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Muitas das vezes Ele deixa a gente passar pela situação, sabe para quê? Para lá na frente o nome dele ser glorificado. Para quê? Para os anos de vida que você está, você falar, ó, eu passei por isso. Eu passei por aquilo. Sabe por quê? Porque Deus operou milagres, operou maravilhas. Ele permitiu eu passar, mas eu acreditei, eu confiei. E é por isso que hoje eu estou aqui testemunhando. Mas é para aquele que vai até o fim, irmãos. Outros jovens que foram do mesmo lado, leva com eles cederam. Se prostraram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. A decisão é minha, a decisão é sua de se prostrar diante dessa situação. De abandonar tudo, largar e ir embora. Hoje, infelizmente, quantas pessoas... O pessoal fala assim, eu saí da igreja evangélica e estou indo em outra religião. A gente não fala de religião. Religião não salva ninguém. O seu pai acabou de falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está atrás dele. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos aqui. Independente da situação, mas nós estamos aqui. O pastor Leandro abriu o culto e falou assim, todo mundo de pé, estão de pé? Estamos de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não vamos nos prostrar diante das situações. Por mais que esteja só 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou não esteja aquela multidão, mas não vamos nos prostrar diante da situação. Não vamos negar esse Deus a qual você serve. Mas precisa ir para a igreja? Precisa. Mas não pode faltar o dia? Não pode. Porque é o dia que Deus vai falar comigo. É o dia que Deus vai usar a vida de alguém para falar comigo ali, através de um testemunho, através de uma palavra, através do louvor. Eu não posso. Então, irmãos, não é o tempo de se dobrar diante das situações. E vai vir, irmãos, vai vir várias situações. Vai vir vários manjares do mundo. Vai vir vários. Não é religiosidade não, irmãos. Mas o inimigo está usando de vários artifícios aí fora para tirar o povo de Deus da igreja.
Hoje tem a internet, o povo de Deus não quer mais ir para a igreja. Gosta de assistir o culto. Tem pessoas que é necessário, está lá longe assistindo a live. Mas tem pessoas que estão de perto e não vêm porque está acomodado. Não, irmão, é o tempo de você buscar, é o tempo de você jejuar, é o tempo de você se consagrar, é o tempo de realmente você se prostrar diante do Deus a qual você serve. Porque o mundo aí fora já no maligno, irmãos. Quantas coisas estão acontecendo aí fora? E você vai ceder? É tão pequena coisa, tão pequenas coisas. Mas não é pequena não, pastor. É uma mulher, é minha namorada. Mas é o emprego. Mas é isso, é aquilo. É o tamanho do seu Deus. Você acha que Deus ele não pode te dar o melhor? O Carlos falou a respeito de valores. Você acha que Deus ele não pode trazer uma pessoa aqui com um cheque e falar, seu Carlos, Deus mandou te dar? É loucura isso daí. Para Deus não existe isso, né, irmãos? Quando Deus ele faz, ele tira do ímpio para abençoar o justo, sabia? Eu já vi muito disso. Deus ele faz, irmão, mas ele importa você estar obedecendo e fazendo a vontade dele. E aqueles homens ali, aqueles jovens ali não cederam, foram até o fim. No versículo 26 diz assim: então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Nada, nem cheiro de fogo, nada. Não aconteceu nada, irmãos. Esse é o Deus a qual você serve, esse é o Deus a qual eu sirvo. Não vai acontecer nada, fique em paz, descansa. É só você crer. Assim como esses jovens creram, vamos crer nessa noite, não vai acontecer. Eu já entreguei na mão de Deus, pastor. Eu já fiz a minha parte ali, entreguei na mão de Deus e eu vou orar, não vai acontecer. Irmãos, é pela sua fé que o Senhor ele vai agir. É pela sua fé que o Senhor ele vai operar milagre. Foi pela fé deles ali que aquele rei Nabucodonosor contemplou um quarto homem ali na fornalha e falou: sai, chamou todos os governadores ali, vocês vão ver o que aconteceu ali, não é só eu que estou vendo, não estou ficando louco ali, realmente. E ali quando eles saíram não tinha nada queimado, não tinha nem cheiro de fumaça, para mostrar que Deus é Deus, irmãos. Deus ele opera milagres ainda, Deus ele faz. Deus ainda continua sendo Deus. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que está nesse lugar. É o mesmo Deus a qual você veio servir nesta noite. Ele ainda continua operando, ele ainda continua fazendo. As pessoas que duvidaram do poder do seu Deus, elas vão realmente lhe falar: realmente o seu Deus fez. Realmente o seu Deus converteu. Realmente o seu Deus curou. Realmente o seu Deus libertou, realmente o seu Deus abriu portas onde não há porta, realmente o seu Deus existe. É isso, irmãos. Mas é para aquele que crê, para aquele que vai até o fim. E eles foram até o fim e contemplaram ali o rei, aqueles homens, governadores, autoridades, falando: olha o poder desse Deus. Então fica com essa palavra nessa noite, irmãos. Saia daqui regozijando. Deus usou a vida do pastor ali para ungir as nossas cabeças, as nossas mentes, que muitas das vezes estavam confundidas com as coisas do mundo ali. Estava ali, mas não, quebrou todo o jugo, e a palavra, aí o Senhor Carlos entrou, Deus usou, agora a palavra está falando com você grandemente. Sai daqui regozijando nessa noite. Não, meu Deus, ele vive ainda, ele continua operando milagre, ele continua fazendo. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus. Se for para mim passar, eu vou passar, e vai operar milagre, eu vou testemunhar neste lugar. A minha bênção é a minha vitória. Fica com essa palavra nessa noite, irmãos. E aí, no final de tudo, o rei já faz um decreto.
No versículo de número 29 ele fala assim: por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado das suas casas, sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus. Ele ainda mandou fazer um decreto, ó. Esquece de que eu falei para trás, mas agora eu faço esse decreto aqui. É somente o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não existe outro Deus maior do que esse Deus. É isso que as pessoas vão olhar para você. Não existe outro Deus maior do que o seu Deus. Porque Ele operou milagres na sua vida. Ele transformou, Ele curou, Ele libertou, Ele salvou. Ele fez. E é isso, irmãos. Não sai daqui regozijando. Não sei o que você está passando. Mas, pastor, parece que eu já estou aquecendo 7 vezes mais. Parece que está difícil. Mas pelo poder da palavra do Senhor nessa noite, está passando. Você chegou por essas portas se sentindo sozinho, se sentindo sozinha nesse barco. Não. O quarto homem da fornalha está lá com você. Você não está sozinho, não. Ele está lá, passando com você. Vai, meu filho. Vai, minha filha. Continua. Estou provando para você ser aprovado. Ele esperou Sadraque, Mesaque e Abednego. Provou para serem aprovados. E é isso, irmãos. Deus está te provando para você ser aprovado. Então, irmãos, saiba que você não está sozinho. Ele está com você nessa jornada. Vamos estar se levantando nessa noite, fazendo um momento de oração e agradecendo a Deus desde já. Sabe aquilo que você entrou por essas portas nessa noite? Aquele pedido de oração, aquela pessoa a qual você veio orar. Sabe o que Deus já está fazendo? Por mais que os seus olhos carnais não vejam, Deus já está agindo. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando, sabia? Aleluia. Enquanto o Sadraque, Mesaque e Abednego estava fora da fornalha, ele já estava lá passeando, só esperando. Ei, pode vir, eu já estou aqui, ó. Eu estou aqui. É assim, irmãos. Fique em paz. Descansa, acredita, confia. Aleluia. Tenha certeza que Ele vai fazer. É sem duvidar. A fé é isso, irmão, sem duvidar. Glória a Deus. Então descansa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa noite, Senhor, eu entro diante da Tua presença, Pai. Ah, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus tremendo, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, vai de encontro com essas vidas que adentraram por essas portas na noite de hoje, Senhor. Tu contemplas, ó Pai, Tu sabes do que eles estão passando, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, o tamanho dessa fornalha, Senhor. Todas as vezes está queimando, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Eles estão com medo, meu Pai, mas em nome de Jesus Cristo, através dessa palavra, meu Pai, eu creio que eles vão passar juntamente contigo, Senhor, sem queimar nada, sem acontecer nada, meu Deus poderoso, Deus santo, pois Tu és fiel, Senhor, e a Tua palavra não volta vazia, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor amado, Deus santo, com cada pedido de oração nessa noite, meu Pai. Vai de encontro com cada vida, Senhor, vai de encontro com cada lar, com cada família na noite de hoje. Eu te peço, Senhor amado, Deus santo, que o Senhor venha cumprir o seu querer, que o Senhor venha cumprir a sua vontade na noite de hoje, Pai. É que eu te peço e já te agradeço e as palmas louvam o Senhor.